Além disso, os dois vigias estavam sem binóculos. 23 horas e 40 minutos. A cerca de 400 milhas náuticas ao sul da Terra Nova, no Canadá, um iceberg é avistado pelos vigias e a ponte de comando é notificada. O primeiro oficial, William Murdoch, ordena uma súbita curva e que os motores entrem em reverso. O Titanic começa a virar, mas está muito perto para evitar uma colisão. O lado estibordo do navio raspa ao longo da montanha de gelo. Pelo menos 5 de seus supostos compartimentos estanques são rompidos. O navio pode flutuar com 4 desses compartimentos inundados, mas com 5, não. O iceberg de frente e não de lado, os danos seriam muito menores e o navio dificilmente teria o destino que teve. Sinais de socorro são enviados imediatamente, um dos quais chega ao Carpathia à 00:20. No entanto, o navio está a 58 milhas náuticas de distância quando recebe o sinal e levaria mais de 3 horas para chegar ao Titanic. Outros navios também respondem, incluindo o Olympic, mas todos esses estão muito longe. Um navio é visto nas proximidades, mas o Titanic não consegue contato. As mensagens podem ter sido ignoradas. O California também estava nas redondezas, mas suas comunicações eram sempre desligadas durante a noite. Os camareiros vão de porta em porta, despertando passageiros e tripulação, pedindo que se dirijam ao convés dos botes. Na terceira classe, os passageiros são em sua maior parte deixados à própria sorte, depois de serem informados sobre a necessidade de ir para o convés. Muitos deles estão relutantes em cumprir as ordens, preferindo o calor do interior do navio ao ar noturno extremamente frio. Para muitos deles, não é dito que o navio vai afundar. Enquanto novas tentativas de contato são feitas, os primeiros botes salva-vidas começam a ser preparados. É difícil ouvir qualquer coisa além do vapor sendo ventilado pelas chaminés para evitar que elas explodissem quando entrassem em contato com a água. Para piorar, o fato de que o número de botes é insuficiente para a quantidade de passageiros, eles são lançados bem abaixo de sua capacidade total. O bote salva-vidas número 7, que é o primeiro a deixar o Titanic, tem apenas 27 pessoas, embora tenha espaço para 65. Mais cedo naquela noite, estava programada uma simulação para o uso dos botes, mas o evento foi cancelado por razões desconhecidas. Então, a tripulação não está preparada para uma emergência, não tendo ideia de quantas pessoas os barcos podem levar. O segundo oficial, Lightoller, sugere ao capitão Smith que mulheres e crianças sejam evacuadas primeiro. Enquanto isso, alguns tripulantes lutam para manter os serviços vitais, como luzes por todo o navio e energia para o rádio, para que pedidos de ajuda continuem sendo enviados. Eles permaneceriam em seus postos até o fim, garantindo assim que a eletricidade do Titanic funcionasse até os minutos finais antes do navio naufragar completamente. A água começa a subir rapidamente pelos decks inferiores. Muitos passageiros da terceira classe ainda estão dormindo quando são acordados pela água gelada, já que muitas dessas cabines estão nos andares inferiores da proa do navio, que afunda primeiro. No convés dos botes, o caos. Mulheres e crianças choram ao se despedir de seus maridos. Sinalizadores são disparados em direção ao céu para tentar atrair a atenção de navios próximos. Enquanto os passageiros lutam e causam tumultos para entrar nos barcos, eles são entretidos pela lendária orquestra, que tenta ofuscar até o som dos tiros que são disparados pelos marinheiros para tentar manter a ordem. Nenhum dos músicos sobreviveria ao naufrágio.
e eles tocariam até o último momento. A grande maioria dos passageiros que embarca nos botes é da primeira e segunda classe. Poucos da terceira classe conseguem chegar ao convés superior, e a maioria ainda está perdida no labirinto de corredores ou presos através das grades que separam as classes. À medida que a proa do Titanic continua afundando, a popa começa a emergir para fora da água. Por volta das 2 da manhã, as hélices ficam claramente visíveis e os únicos botes salva-vidas que restam são 3 desmontáveis. Smith libera a tripulação, dizendo: é cada um por si. É a última vez que ele é visto na sala de comando do navio e seu corpo nunca seria encontrado. A maioria dos passageiros tenta correr de forma desesperada para a popa, que se inclina cada vez mais sobre as congelantes águas do Atlântico Norte. As cordas de 2 das chaminés se rompem, fazendo as enormes estruturas caírem na água e sobre alguns passageiros. A água gelada engole tudo no interior do navio, até romper a cúpula de vidro da grande escadaria, principal símbolo da excentricidade e luxo do Titanic. Sendo submetido a 2 forças extremas, a proa inundada puxa o navio para baixo e o ar na popa o mantém na superfície. A estrutura de aço não aguenta e pouco depois da energia falhar, o Titanic se parte em 2, deixando a popa flutuar por mais alguns minutos, onde centenas de passageiros lutam para permanecer o maior tempo possível. Às 2h20 da manhã, 2 horas e 40 minutos após atingir o iceberg, o navio se esconde da visão